Senhor, Deus da paz, Tu que criastes os homens para serem herdeiros da Tua glória, nós Te bendizemos e agradecemos porque nos enviastes Jesus, Teu Filho bem-amado. Tu fizeste dele, no mistério da Sua Páscoa, o realizador da nossa salvação, a fonte de toda a paz, o laço de toda a fraternidade. Agradecemos pelos desejos, esforços e realizações que Teu Espírito de paz suscitou em nossos dias, para substituir o ódio pelo amor, a desconfiança pela compreensão, a indiferença pela solidariedade. Abre mais ainda o nosso espírito e nosso coração para as exigências concretas do amor a todos os nossos irmãos, para que sejamos cada vez mais artífices da paz. Lembra-te, ó Pai, de todos os que lutam, sofrem e morrem para o nascimento de um mundo mais fraterno, que para os homens de todas as raças e línguas venha o Teu reino de justiça, de paz e de amor. Amém. Eu me chamo Luiz Cláudio, iniciamos agora a nossa liturgia diária. A palavra que quero compartilhar com cada um de vocês neste dia de hoje, ela se encontra no livro do Evangelho de Mateus, no capítulo 12, do versículo 38 ao 42. No dia do juízo, a rainha do sul se levantará contra esta geração. Naquele tempo, alguns mestres da lei e fariseus disseram a Jesus: Mestre, queremos ver um sinal realizado por Ti. Jesus respondeu-lhes: Uma geração má e adúltera busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal do profeta Jonas. Com efeito, assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim também o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no seio da terra. No dia do juízo, os habitantes de Nínive se levantarão contra esta geração e a condenarão, porque se converteram diante da pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. No dia do juízo, a rainha do sul se levantará contra esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. Palavra da salvação. Amados irmãos e irmãs, precisamos saber o que está por detrás do sinal de Jonas e o que tem a ver a rainha do sul e Salomão com Jesus. Para entender melhor a resposta de Jesus no Evangelho de hoje, fazendo uma releitura de Jonas 3, encontraremos o sentido dela. Ora, pois bem, Jonas foi um profeta que recebeu uma mensagem de Deus para ir à cidade de Nínive, capital da Síria, e avisar que Deus iria destruir a cidade se o povo não se convertesse, pois a malícia de Nínive tinha subido até o Senhor. Jonas não realizou nenhum milagre em Nínive, mas toda a população, inclusive o rei, vestiu-se de saco dos pés à cabeça e sentou-se sobre as cinzas. Aconteceu que Nínive se converteu e Deus desistiu de destruir a cidade. A rainha do sul, mais especificamente de Sabá, era matriarca de um dos reinos mais ricos da antiguidade. Ela ouviu falar da sabedoria de Salomão e não acreditou até que foi comprovar com os próprios olhos se era verdade. Preparou as perguntas mais difíceis e Salomão respondeu a todas. Ela ficou bastante admirada e presenteou Salomão com a maior quantidade de ouro, especiarias, pedras preciosas e madeira que eles já receberam. Jesus afirmou que para aquela geração que queria um sinal para poder acreditar nele, seria dado o sinal de Jonas, ou seja, a profecia. Se Nínive, que era cheia de malícia, foi capaz de acreditar em Jonas, então aquela geração também deveria acreditar em Jesus, que foi maior do que Jonas. Do mesmo jeito que a rainha do sul veio de longe para comprovar a sabedoria de Salomão,
muitos vieram de longe para comprovar a sabedoria de Jesus. A rainha de Sabá acreditou em Salomão. Então, aquela geração também deveria acreditar em Jesus, que foi maior do que Salomão. E a nossa geração seria classificada de má por Jesus? Não tenha dúvida de que sim. Nós buscamos o Senhor somente quando a nossa situação aperta. Voltamos para a igreja somente quando precisamos e nos esquecemos de buscar o Senhor, porque o maior sinal que o mundo poderia receber do seu amor já foi dado quando Ele deu o seu próprio Filho Jesus por nossa salvação. Esse é o maior sinal que Deus poderia dar à humanidade. Jesus morreu por cada um de nós e ainda pedimos um sinal ao Senhor, e ainda murmuramos, ainda dizemos que Deus se esqueceu de nós. Devemos buscar o Senhor porque Ele é bom e se faz presente diariamente em nossas vidas. A cada momento, o Senhor toca o seu coração, revelando a você a sua misericórdia. Veja as palavras do Senhor hoje. Uma geração má e adúltera busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser do profeta Jonas. É para mim e para você que Jesus dirige estas palavras, pois vivemos em uma geração, numa sociedade adúltera e depravada, onde os valores familiares e cristãos estão se perdendo a cada dia. Os ensinamentos do Senhor não estão sendo levados a sério. Seus pastores estão ensinando o que pensam e o que acham, e ainda pedimos o sinal do Senhor. Mestre, queremos ver um sinal realizado por Ti. Lembramo-nos de que o Senhor nos chama à santidade. Devemos buscar a santidade. Aliás, não temos outra finalidade a não ser a de sermos santos, justos para com o Senhor. Não podemos nos ajuntar aos demais que insistem em agredir e adulterar o amor de Deus em seus corações. Devemos deixar que o Espírito Santo reinflame em nós a fidelidade para com nosso Deus, que é eterno e que nos deu o maior sinal que poderíamos ter. E veja que interessante, nós devemos ser sinal para as outras pessoas. Devemos ser o outro Jesus que supera a sabedoria de Salomão e é maior do que Jonas no profetismo. Sabe para que Deus escolheu o povo de Israel? Para difundir a boa nova do reino dos céus. Hoje, você que está ouvindo esta mensagem faz parte do povo escolhido que tem a missão de difundir o reino a toda criatura. Como seria bom se Deus aceitasse a nossa oferta de uma dose extra de fé e amor por todos aqueles que não creem, não esperam, não adoram e não amam. Por todos estes, Senhor, estamos aqui. Dá-nos a graça de sermos fortes e firmes na fé, na esperança e na confiança em vós, para que possamos ser verdadeiros apóstolos e missionários seus, cada um vivendo na íntegra a sua missão. Amém? Amados irmãos e irmãs, a reflexão desta mensagem de hoje é que nós estamos diante de Jesus, alguém que é muito mais do que Jonas, alguém que é muito mais do que Salomão, mas alguém que só é grande para quem o conhece e acredita nele. Estamos diante de Jesus, o próprio Filho de Deus, que se fez homem e veio habitar no meio de nós, para nos dar toda sorte de bênçãos e graças que vêm do próprio Deus. Estamos diante daquele que nos revela ao Pai o seu plano de amor. Estamos diante daquele que nos envia o Espírito Santo. Estamos diante daquele que nos envia em missão, porque quer todas as pessoas reconheçam que estão diante dele, possam conhecê-lo melhor e usufruir de tudo de bom que ele nos concede no seu amor. Amados irmãos e irmãs, e assim nós concluímos a nossa liturgia diária. Espero estar ajudando você a compreender, a entender um pouquinho mais do Evangelho e da palavra do nosso Deus. Nunca devemos nos esquecer de que Deus sempre tem o melhor para todos nós, mas para alcançarmos as bênçãos, devemos nos entregar a Ele, uma entrega plena e sincera, de coração puro e aberto, acreditar que mesmo em meio às dificuldades,
as injustiças sofridas, tudo é no tempo de Deus. Amém? À medida que eu ensino, eu também aprendo. À medida que eu evangelizo, eu também sou evangelizado. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. E todo aquele que crê, diga amém. Que Deus, nosso Pai, venha sobre todos nós em mais esse dia de hoje e que nos abençoe a todos. Fiquem todos nas graças do nosso Deus. Que assim seja. Amém.